Entrevista do dia. E foram precisos 40 anos para o funk chegar ao teatro. É o Funk Brasil 40 anos de baile. Em Iguaçu serão 2 apresentações gratuitas do musical Funk Brasil 40 anos de baile. Hoje, às 8 horas da noite e amanhã, às 3 da tarde. As 2 apresentações acontecem no Fernando Torres. Essa peça já foi assistida por 25 mil pessoas só no Rio de Janeiro. E para falar sobre isso, comigo aqui o Pedro Monteiro, ele que é idealizador, ator e também autor da peça. Muito bom dia, Pedro. Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui para contar essa história hoje. É uma história aí bem inusitada, né? Como é que o funk foi parar no teatro? Como é que surgiu essa ideia de levar o funk para o teatro? É uma ideia antiga minha, já tem uns 7 ou 8 anos, que aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo e, na verdade, a partida inicial foi através do livro do escritor e do jornalista Silvio Essig, que faz mais ou menos um panorama, desde o funk da década de 70 até os dias atuais. Por isso que o nosso ponto de partida é o baile do Big Boy e o Ademir Lemos no Canecão, em 71. Foi quando teve o famoso baile da pesada, que teve que ser interrompido, porque chegava um novo artista que queria ocupar aquele horário. Um tal de Roberto Carlos, não sei se você já ouviu falar. Então era ele, e aí ele saiu de lá e começaram a fazer os bailes pelo subúrbio carioca. E aí tudo começou. O legal da peça, que a gente estava lendo um pouco sobre isso, é que faz o pessoal voltar no tempo, né? Tem muita história aí do funk. Sim, é um baile, uma peça que a gente costuma dizer que é para a família inteira, por mais que seja tratando sobre funk, entendeu? A gente vai falar sobre funk, mas eu estou falando sobre a música, é uma homenagem à música. Eu sei que tem as questões relacionadas à violência, mas o que eu quero falar é sobre a música, que eu acho que também precisa ser ouvido. Por isso que é um espetáculo para a família, porque a galera que curtiu o baile na década de 70... conviveu lá aquela adolescência, hoje já não estão mais curtindo os bailes atuais. Hoje quem estava curtindo provavelmente são os filhos ou de repente os netos. Então você pode levar todo mundo para participar, para ouvir, para curtir a história, e só lembrando que a entrada é gratuita. E aí tem um peso aí também, no momento da peça, no decorrer dela, fala também sobre discriminação, porque não adianta, a gente sente esse peso na palavra, né? Sim, mas aí durante o espetáculo tem um momento que o baile ele para. Ele para porque existe um momento de violência. Mas só lembrando que o espetáculo, ele faz esse ponto para poder dar essa parada e reiniciar. Mas a gente quer falar sobre a música. Porque música não faz mal a ninguém. Se eu começar a tocar aqui um funk, um Mandamentos Black, se eu começar a tocar aqui um Stevie B, se eu começar a tocar aqui, seja lá o que for, um James Brown, não vai fazer mal a ninguém. O problema é quando eu associo a música à violência. E pode ser qualquer estilo, né? É como diz o deputado Marcelo Freixo, eu posso tocar ópera na favela. Aí vão falar que a ópera está incitando a violência. Por quê? O problema não é a música, o problema é a favela, o problema são os pobres. Aí tem aquela questão toda social. E é importante falar sobre esse assunto para desmistificar também, né? Você chega também no funk atual, você chega a falar do funk atual Sim, também. a gente, como eu falei, é um teatro meio revista, então a gente chega até a Batalha do Passinho, que já é esse novo movimento, que é com outras referências, com outro estilo musical, praticamente não tem letra, é muito mais ligado ao ritmo, e eu tenho certeza que esse espetáculo é só uma partida inicial. Como antigamente não tinha espetáculo sobre samba, hoje tem sobre vários compositores, a gente acredita mesmo que uma questão de tempo vai ter um musical do Claudinho Bochecha, vai ter um musical do Malboro, porque cada um tem uma história incrível, né? São histórias de vidas de pessoas que superaram dificuldades para viver da música. E lembra pra gente então um pouquinho dessas histórias, dentro dessa grande história que você vai contar, porque você falou de Claudinho Bochecha, Rômulo Costa, mas quem que vai estar presente aí, lembrando? Então, só fazendo uma listagem, a gente começa ali com Big Boy, Ademir Lemos, depois a gente vai avançando, temos ali o Dom Filó, que é um percussor do funk no Rio de Janeiro, do movimento negro, depois nós temos Gerson Combo com Mandamentos Black, e aí vem Malboro, Rômulo Costa, Fernando Abreu, e vai avançando pelos dias atuais. Claudinho Bochecha, Naldo, Anitta, e chega na batalha do... Anitta. Claro que, na verdade, é uma referência super atual, né? Desse funk, um funk cantado por mulher, que também é um grupo, o funk tem um pouco desse perfil, uma coisa mais ligada a homem, e vem a Anitta para abrir esse pente. E os proibidões também, tem espaço aí? Não, os proibidões não tem espaço.
Por que essa diferenciação? Você falou que fala o tempo todo da música e do preconceito. Não teve espaço, não tem espaço para esse estilo aí? Não, ele tem espaço para o estilo, não para o espetáculo. Porque como o espetáculo tinha como uma premissa inicial ser para a família inteira, entrada gratuita, sem faixa etária, a gente preferiu não comentar sobre o Proibidão. Ele é até comentado. O que a gente faz é não executar, porque o Proibidão tem um perfil, e esse perfil não se enquadrava nesse espetáculo. Mas lembrando, nesse espetáculo, certamente vai ter um espetáculo sobre os proibidões. Com certeza, claro, tem espaço para tudo. Né? Aí me conta, então é humor também, né? Não deixa Sim, de é muito ser bem humorado, porque é um ritmo musical. Toda, né? Claro, é um ritmo musical que tem um pouco dessa coisa meio extrovertida, né? Essa leveza. Não é à toa que fizeram a música o Leleque, né? Ah, Leleque, Leque. A música em si é quase nada. Mas ela tem um perfil bem humorado que faz todo mundo curtir, entendeu? Desde criança, adulto, é claro. Isso aí é importante também, que você traz a música, o jeito de falar e as roupas também, né? Sim. Porque fizeram época, marcaram muita coisa. Tem todo um estilo, os casacões, os bonés, os cordões, essa coisa toda. E aí me conta assim da peça, quantos atores estão em cena? São 6 atores que, na verdade, eles brincam com esses personagens. A peça se passa dentro de um baile, são 64 músicas, mixando uma para outra, e os atores vão brincando no baile, de ser um personagem, ser outro personagem, até o final, com o nosso rei Roberto Carlos. E aí tem um dado interessantíssimo, que vocês são do Rio, e 25 mil pessoas só no Rio já assistiram a peça. Porque no Rio a gente se apresentou em alguns teatros, Teatro Carlos Gomes, João Caetano, Teatro Miguel Falabella, e por causa do governo federal, através do Ministério da Cultura, a gente conseguiu esse prêmio para fazer uma circulação. Então a gente escolheu Espírito Santo, Goiás e São Paulo. Então é importante dizer que é uma peça premiada. Conta pra gente como foi essa história aí com essa premiação da Funarte. Porque é um prêmio chamado Miriam Muniz, que tem como objetivo tirar uma produção local e passar para outras localidades do Brasil. E aí, graças a Deus, a gente foi selecionado, porque também tem esse perfil, um perfil de levar teatro, onde não tem uma tradição de exibir grandes espetáculos. Por isso a gente chama o nosso projeto como Teatro Sem Preconceito. É para todo mundo, entendeu? Temos que levar teatro para onde não tem. Qual é a graça de ficar no Rio de Janeiro com 60 peças em cartaz? Eu quero estar aqui. Já tinha vindo, Pedro, a Guaçuí? Não. A gente já tinha feito aqui no Espírito Santo, com outro espetáculo nosso, de Teatro Sem Preconceito. Isso, mas aqui não, é a primeira vez. Ontem foi Alegre e amanhã estaremos em Itaguaçu. Itaguaçu. Amanhã também é aqui, né? Amanhã às 3 da tarde. Obrigado, a Tabata está me corrigindo. Então, quinta-feira é aqui e na sexta, no feriado, em Itaguaçu. É uma peça aí que leva um pouquinho mais de 1 hora. Conta pra gente, assim, mais curiosidade que pode ter na peça. O pessoal que tá em casa fica ainda com mais vontade. De que eu tô vendo que o pessoal quer levantar e dançar no teatro, porque não tem como se segurar, né? Não, tem algumas pessoas que fazem isso. Porque quem curtiu, quem gosta, é uma coisa que acaba comovendo e tal. E a gente conta histórias de várias pessoas. História da Claudinho Bochecha, que foi uma dificuldade no início de carreira. O Claudinho era um animado, ele queria de qualquer forma cantar, e o Bochecha não. O Bochecha admitia, eu não queria, eu gostava de samba. E a insistência do Claudinho faz a dupla vingar, e depois o Bochecha continuou após a tragédia do Claudinho, que em 2001 nos deixou para seguir uma carreira no céu. Em outro lugar. Pois é, deve estar cantando muito, dançando muito por lá. Eu queria te agradecer aí a participação, eu queria que você convidasse o pessoal hoje, amanhã, não é isso? No Fernando Torres. Então, gostaria de convidar todo mundo para hoje, às 8 horas, no Teatro Fernando Torres. Até a música já começou. E quinta-feira, amanhã, às 3 horas, no Teatro Fernando Torres. Entrada gratuita. Pode chamar todo mundo, mamãe, vovó, tio, até o cachorrinho. Todo mundo vai gostar. Claro, porque é um espetáculo para a família. E, garante um papo depois do espetáculo.